Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja aí com você. Estamos mais uma vez começando o dia estudando a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. E agradeço mais uma vez a sua companhia diária, suas orações por esse projeto. E agradeço também porque você colabora conosco, nossos esforços, tomando esse vídeo e levando a outras pessoas. Continue assim fazendo. Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte à nossa família. Acione as notificações para que quando o vídeo for postado, você seja o primeiro a receber aí no seu celular, tá bom? Vamos juntos, somos a Igreja do Deus Vivo. Capítulo 3 de Efésios consiste na oração de Paulo à Igreja de Efésios, composta tanto por judeus e gentios. Essa igreja que ele havia fundado. Então, como um pastor preocupado com o seu rebanho, ele faz uma linda oração por essa igreja. No entanto, antes de fazer essa oração, ele nos ensina algo extraordinário sobre o plano concebido por Deus desde os tempos eternos para a salvação de toda a humanidade. Você há de se lembrar que os judeus dividiam a humanidade em duas partes. Os judeus, os israelitas, né, o povo de Deus, e o restante, que é chamado de gentios. Então, todos aqueles que não nasceram na comunidade de Israel, não nasceu de maneira ética no povo israelita, é considerado como gentios. Para eles, os judeus naquela época de Paulo, a salvação era dos judeus. Os gentios estavam perdidos no mundo, separados da comunidade de Israel e sem esperança. No entanto, o apóstolo Paulo revela aqui no capítulo 3 esse mistério para nós desvendado, mas na época do apóstolo Paulo, de fato, era uma novidade atordoante, era uma novidade surpreendente, o fato de que os gentios também estavam inclusos no plano de Deus. Quer ver? Ó? Capítulo 3, versículo 3 em diante, nos diz assim, ó: pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha que coisa interessante. Esse aqui é o mistério. Para eles, de fato, era algo surpreendente. Mas esse mistério precisava ser não somente compreendido, mas também disseminado, ou seja, pregado. Aí ele vai dizer: o qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido segundo a força operante no seu poder. Eu sou ministro desse evangelho, desse mistério. No entanto, eu preciso pregar, eu preciso tornar conhecido. Isso, de fato, foi uma novidade bombástica para a comunidade de Israel, mas compreendendo esse mistério, que foi revelado não somente ele, o apóstolo Paulo, mas também aos demais apóstolos e também aos profetas, ou seja, ele não era detentor exclusivo dessa verdade, outros também tiveram a mesma revelação. Agora, em posse dessa revelação, ele diz que os gentios fazem parte do mesmo corpo. Agora, em posse dessa revelação, ele começa a pregá-la para todas as pessoas, ok? O que é interessante é que o apóstolo Paulo, depois de ter feito esse parênteses, aberto esse parênteses, agora ele começa a orar pelos membros daquela igreja. O verso 14 nos diz: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha que interessante. A minha oração, a minha preocupação é que vocês, membros da igreja de Efésios e, consequentemente, membros de todas as igrejas, em todas as épocas, quer dizer, eu e você, sejamos habilitados pela habitação do Espírito Santo no homem interior, para que Cristo vive em nós. Para quê? Aí ele diz lá no verso seguinte, né?
Verso 18, a fim de poderes compreender, como todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, para que a obra de Deus se complete, para que a obra de Deus chegue ao fim, a um termo, a uma conclusão plena na vida da igreja, o Espírito Santo precisa habitar no ser interior e Cristo habitando no nosso coração, a fim de entender qual é a profundidade, qual é a altura, qual é o comprimento, qual é a largura do amor de Cristo que excede todo entendimento. Que coisa interessante, né? Quem sabe você poderia encarar essa oração que o apóstolo Paulo faz pelos crentes da igreja de Éfeso por você mesmo. Inclua aqui o seu nome, o apóstolo Paulo orando para que eu e você, porque ele escreve aqui não somente para as realidades e necessidades da igreja local, mas para, é claro, que imbuído do Espírito Santo, para todas as igrejas em todas as épocas. Que essa seja a sua realidade hoje, querido amigo, querida amiga, que Jesus habite no seu coração por meio do Espírito Santo, a fim de que você realmente compreenda qual seja a largura e a profundidade, e o comprimento e a altura do amor de Cristo que excede todo entendimento, a fim de que a plenitude de Deus seja uma realidade na sua vida e na sua casa. Vamos orar? Pai querido, obrigado mais uma vez pela alegria de termos compreendido esse tema. Nos ajude, Senhor, através da habitação do Espírito Santo no nosso ser interior, para que Cristo habite em nós e possamos ter habilidades espirituais para compreender o amor de Cristo que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus esteja sobre você. Aproveite bem o seu dia.